Na mansão de Alphaville, tudo parecia em pausa. Gramado perfeito, corredores brilhando, brinquedos alinhados que ninguém tocava. Do andar de cima, Roberto Silva vigiava a cena como quem tenta adivinhar um código. Na cadeira especial, Sofia, 3 anos, permanecia rígida, olhar longe, corpo pesado desde o domingo de abril que quebrou a casa. Então surgiu Mariana Santos, 45, coque discreto, passos leves. A voz dela atravessou o jardim e algo quase imperceptível mudou no ar. 2 dúvidas cabem aqui. Por que uma desconhecida despertaria resposta onde exames fracassaram? Por que afeto consistente alcança regiões onde máquinas não chegam, reduzindo o alarme do medo? Isso pode sustentar melhora real? Sim, se houver segurança, ritmo respeitado e zero pressão, os caminhos motores e a fala encontram passagem. Carmen, governanta há 15 anos, apressou-se. Não perturbe a menina. Mariana ajoelhou-se na altura da criança e elogiou os fios loiros como raios de sol. O rosto de Sofia piscou um brilho incomum. Roberto prendeu a respiração. O empresário desceu as escadas de mármore, terno sob medida, passos ecoando no hall que lembrava um museu. Perguntou quem era a nova funcionária. A resposta veio simples. Mariana, indicada pela agência. Ele pensou em dispensá-la até notar que a pequena inclinou a cabeça para a direção daquela voz. Esse gesto mínimo, inexistente há meses, rompeu a inércia. Carmen empurrou a cadeira rumo ao quarto e a menina virou os olhos para trás, como quem teme perder um farol recém-aceso. O histórico pesava. Gritos no quarto do casal, porta batendo, quadro da família estilhaçado, Patrícia indo embora, a filha despencando por dentro. Médicos renomados, inclusive no sírio-libanês, varreram o corpo infantil e nada encontraram. Conclusão: paralisia psicossomática, tratamento lento, amor como base. Roberto comprou aparelhos, contratou equipes, encheu um cômodo de recursos. Faltava a ponte emocional. No jardim, Mariana narrava histórias do interior mineiro, pássaros feridos que voltam a voar com cuidado diário. Os dedos de Sofia tremeram, a boca ensaiou o som. Roberto percebeu. Não era milagre instantâneo, e sim uma trilha possível. A partir dali, ele decidiria ouvir essa pista, mesmo que contrariasse hábitos, orgulhos e o protocolo da própria casa. Roberto Silva, 38 anos, dominava o mercado imobiliário em Barueri e Alphaville. Sua empresa, Silva em Associados, ergueu torres luxuosas que redesenharam a paisagem da região. Entre contratos e reuniões, ele construíra um império. No entanto, dentro de casa, o título de pai lhe escapava como areia entre os dedos. Patrícia Almeida, 29, arquiteta de formação que nunca exerceu a profissão, buscava nas viagens a Paris, nos clubes exclusivos e nas roupas importadas o preenchimento de um vazio crescente. O abismo entre os dois se ampliou quando ela percebeu que o marido chegava tarde, saía cedo e falava pouco. A vida de casal virou sucessão de discussões. Em abril, o estopim, num domingo em que Roberto voltou de uma reunião emergencial, encontrou malas sendo arrumadas. No corredor, Sofia brincava com blocos coloridos, sorriso leve. Patrícia explodiu. Que tipo de marido e pai você é? Ele retrucou. Faço tudo por vocês. A resposta dela foi um golpe. Mentira, faz por ego. O diálogo virou gritaria. Sofia, olhos azuis arregalados, deixou cair os brinquedos. O vaso de cristal estourou contra a parede e a menina chorou. Roberto culpou a esposa por assustar a filha. Ela respondeu que estava cansada. Com a frase "não volto mais", Patrícia atravessou o corredor. A menina esticou os braços. Mamãe! Mas a porta bateu com tanta força que derrubou o retrato da família, espalhando estilhaços pelo chão de mármore. Naquele instante, algo dentro de Sofia se desligou. As perninhas cederam. Nos dias seguintes, ela não andava, não falava, não sorria.
Pediatras, neurologistas de São Paulo, psiquiatras de Brasília, até um especialista trazido de Miami repetiram: fisicamente, nada errado. Doutor Henrique Moreira, do Hospital Sírio-Libanês, deu o veredito raro: paralisia psicossomática. O corpo estava saudável, mas a mente tinha erguido uma barreira. O tratamento exigiria terapia, paciência e amor, ingredientes escassos em uma casa em ruínas. Roberto investiu em aparelhos, terapeutas e brinquedos caros. O quarto da filha virou sala clínica. Contudo, nada adiantava. A mansão se enchia de coisas, mas permanecia vazia de presença. Sofia parecia uma boneca de porcelana quebrada por dentro, prisioneira de lembranças que não sabia nomear. O pai, acostumado a controlar cifras e prédios, agora encarava o único desafio que dinheiro algum parecia resolver. Meses haviam se passado desde a partida de Patrícia. Durante esse tempo, Roberto recorreu aos profissionais mais renomados que o dinheiro podia trazer. Neurologistas paulistas repetiam exames clínicos, psiquiatras infantis vindos de Brasília aplicavam testes complexos, e até um especialista de Miami cruzou o oceano em busca de respostas. Todos voltavam com os mesmos relatórios. Nenhum problema físico, nenhuma lesão neurológica, nenhum comprometimento motor. O corpo da menina estava intacto. O mais duro veio do Dr. Henrique Moreira, neurologista do Hospital Sírio-Libanês. Ele reuniu laudos, mostrou imagens de ressonâncias impecáveis e sentenciou: paralisia psicossomática. Explicou que a mente de Sofia, abalada pelo choque emocional, havia desligado o acesso às pernas e à fala. Era uma reação extrema, mas não inédita. Casos semelhantes existiam, raros, imprevisíveis. O tratamento não cabia em comprimidos ou cirurgias. Exigia um tipo de cuidado que nem sempre cabia em protocolos: convivência afetuosa, constância e tempo. Roberto tentou transformar recursos em solução. Construiu uma sala terapêutica dentro da mansão, repleta de brinquedos importados, equipamentos sofisticados e profissionais contratados em tempo integral. Psicólogos infantis revezavam turnos, fisioterapeutas montavam exercícios, terapeutas ocupacionais criavam rotinas estimulantes. Nada mudava. A menina continuava imóvel, olhar fixo no nada, como se o coração tivesse se escondido atrás de uma muralha invisível. O empresário que sabia lidar com gráficos e lucros milionários não sabia lidar com o silêncio da filha. À noite, perdido em meio a contratos, se perguntava se teria fracassado justamente na única função que o definia como homem: ser pai. O trabalho, que antes lhe servia de refúgio, agora soava como prisão. Alphaville podia ter prédios reluzentes erguidos por ele, mas dentro da mansão nada brilhava. Sofia, que antes corria pelos corredores, agora parecia não existir além do corpo frágil. Nem os pássaros coloridos do jardim conseguiam captar sua atenção. A cada dia que passava, Roberto se convencia de que todos os recursos financeiros do mundo não seriam suficientes. Havia algo que a ciência ainda não conseguia alcançar: a chama que só poderia ser reacendida por quem conseguisse atravessar o vazio emocional da menina. Numa manhã clara, Roberto voltou mais cedo do escritório. Ao atravessar o hall de mármore, ouviu uma voz baixa no jardim. Aproximou-se sem ser visto e encontrou Mariana sentada na grama, perto da cadeira de rodas. Com delicadeza, ela contava a Sofia a história de Clarinha, uma menina de fazenda em Minas Gerais que havia cuidado de um passarinho ferido até ele reaprender a voar. Enquanto narrava, a entonação doce parecia desenhar imagens no ar. Para a surpresa do pai, a menina não olhava para o vazio. Os olhos azuis estavam fixos na mulher, atentos, quase hipnotizados. De repente, os dedinhos da mão direita moveram-se discretos, como se quisessem alcançar a narradora.
O gesto, mínimo para qualquer observador desatento, foi suficiente para acelerar o coração de Roberto. Em 6 meses de tentativas, ninguém havia arrancado sequer uma reação semelhante. O empresário respirou fundo. Aquilo não podia ser coincidência. Naquela noite, chamou Mariana ao escritório. Ela entrou tímida, secando as mãos no avental. Roberto foi direto. Quero que trabalhe não apenas como faxineira, mas como cuidadora especial de Sofia. A funcionária arregalou os olhos. Senhor, não posso, não tenho registros válidos, meu diploma está desatualizado. Ele insistiu. Não me importo com papéis, importa o que vi hoje. Mariana tentou recusar, confessando ter medo de falhar. No entanto, Roberto argumentou que nenhuma das dezenas de especialistas havia provocado sequer um olhar. Ela havia conseguido em poucas horas. Depois de longos segundos de silêncio, Mariana respirou fundo. Aceito, mas com uma condição. Nada de pressa, nada de cobranças. A menina vai ditar o ritmo. O pai assentiu aliviado. A decisão mexeu com a rotina da mansão. Carmen, governanta experiente e rígida, se incomodou ao ver a responsabilidade sair de suas mãos. Orgulho e ciúme se misturavam ao zelo sincero pela criança. Ainda assim, Roberto estava convicto. Pela primeira vez, vislumbrara um caminho real. E esse caminho tinha a voz calma de uma mulher que parecia compreender dores invisíveis. Mariana, ao assumir um papel mais próximo da criança, carregava um segredo que temia confessar. Certa noite, sentada diante de Roberto no escritório, ela contou com hesitação que já havia sido psicóloga infantil. Trabalhara anos com crianças em situações delicadas, mas abandonara a profissão após um episódio doloroso em sua vida pessoal. Tinha uma filha chamada Beatriz, que enfrentara trauma semelhante ao de Sofia. Pequena, a menina também deixou de falar e brincar depois do divórcio dos pais. Com muito esforço, carinho e paciência, Beatriz voltou a sorrir. Mas o processo foi lento, custou quase 2 anos e deixou cicatrizes. Ela me culpa até hoje pela separação, confessou Mariana, desviando o olhar. Roberto, acostumado a ouvir relatórios objetivos, percebeu a profundidade daquela dor. Mas que uma funcionária estava diante de alguém que sabia na própria pele o que era ver uma criança quebrada por dentro. Roberto, impressionado, ofereceu salário 3 vezes maior para que Mariana aceitasse oficialmente cuidar de Sofia. A resposta veio firme. Só se for do jeito certo. Sem pressa, sem exigir resultados imediatos, a Sofia vai guiar cada passo. O empresário, que sempre ditou prazos e metas em seus empreendimentos, engoliu a ansiedade e concordou. A partir do dia seguinte, Mariana estabeleceu pequenas rotinas. Após o café, sentava-se ao lado da cadeira no jardim, conversava sobre pássaros, flores e histórias da própria infância em Minas. Não usava técnicas complexas, apenas palavras acolhedoras. Aos poucos, movimentos sutis surgiram, a cabeça da menina inclinando-se, o olhar buscando contato, a respiração ficando menos tensa. Entretanto, a novidade trouxe atrito. Carmen, há 15 anos dona da organização da mansão, via sua autoridade questionada. Aproximou-se de Roberto. Senhor, não acha arriscado entregar Sofia a alguém que mal conhecemos? O tom misturava preocupação genuína e ciúme velado. O pai respondeu com calma. Você continuará indispensável. Mariana só cuidará da parte terapêutica. O equilíbrio parecia frágil. Ainda assim, Roberto acreditava que havia dado um passo vital. Pela primeira vez desde abril, percebia uma fagulha de esperança. E essa fagulha precisava ser protegida, mesmo contra a resistência de quem se sentia ameaçado. O sol nascia em Alphaville e logo após o café, Mariana empurrava a cadeira de Sofia até o gramado. Ali, sem pressa, começava a falar sobre coisas simples. A cor das flores que se abriam,
os pássaros que pousavam nos galhos, o vento que movia as folhas. Muitas vezes contava episódios da própria infância em Minas, quando se escondia debaixo da cama para não ouvir as brigas dos pais. Minha avó dizia que o coração, quando sente medo, fica pequenininho e esquece como fazer as coisas. Mas se a gente espera, ele cresce de novo. Enquanto narrava, observava discretamente. A menina, antes imóvel, começava a mover levemente a cabeça em resposta. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que revelavam atenção. Mariana, experiente no silêncio das crianças traumatizadas, não forçava nada. Fingindo não notar, deixava que Sofia encontrasse no próprio tempo segurança para se expressar. Roberto, da janela do escritório, via tudo e sentia esperança renascer. Dentro da casa, porém, a rotina tranquila não era vista com bons olhos por Carmen. A governanta, que dedicara 15 anos de disciplina à família, sentia-se deslocada. Durante meses, fora ela quem cuidara da rotina da criança, horários de alimentação, banhos, remédios. Agora, observar a faxineira recém-chegada ganhar espaço feria seu orgulho. Senhor Roberto, com todo respeito, não confia demais nessa mulher? Questionou numa tarde. Eu conheço cada detalhe da menina. Essa estranha pode confundir tudo. O empresário respirou fundo e respondeu: você continuará essencial, mas Mariana trouxe algo que faltava: ligação afetiva. Carmen não replicou, mas guardou o ressentimento. O ciúme misturava-se à preocupação legítima. Para ela, ver outra mulher assumir um papel quase materno ao lado de Sofia era doloroso. Roberto percebia a tensão, mas não via alternativa. O progresso da filha falava mais alto do que hierarquias internas. No fim daquele dia, Sofia moveu os lábios como se tentasse articular uma palavra. Não saiu som, mas Mariana sorriu em silêncio. A cada manhã, o coração da menina parecia menos encolhido. E essa lenta expansão mostrava que, talvez, a cura tivesse realmente começado. Era noite quando o telefone do escritório tocou. Do outro lado da linha, uma voz conhecida congelou Roberto. Patrícia. 6 meses haviam se passado desde a porta batida e o silêncio absoluto. Estou em São Paulo. Preciso ver a Sofia, disse, entre culpa e pressa. O empresário, dividido entre raiva e saudade, não soube explicar em palavras que a filha não andava nem falava desde aquele domingo de abril. Limitou-se a pedir que viesse no dia seguinte. Ao desligar, permaneceu sentado, olhando os papéis de empreendimentos milionários que de repente não significavam nada. A mãe de sua filha voltaria. Seria a cura ou o desastre? Correu ao jardim e contou a novidade a Mariana, que observava Sofia acompanhar o trabalho das formigas. O reencontro pode ser perigoso, alertou ela. Se a mãe for lembrança de abandono, a menina pode regredir. Roberto engoliu seco, sem saber como preparar a filha para o impacto. Na manhã seguinte, uma BMW vermelha entrou pelo portão da mansão. Patrícia desceu bronzeada, cabelo curto, roupas caras que contrastavam com a mulher esgotada que partira. Onde está minha filha? Perguntou, ignorando qualquer explicação prévia. Roberto a levou até o jardim. Quando Sofia viu a mãe, algo raro aconteceu. A criança falou pela primeira vez em meio ano, mas não em tom de alegria. Mamãe! Gritou chorando, enquanto tentava se esconder na cadeira. Patrícia avançou, mas a pequena tremeu. Em pânico, levantou-se da cadeira de rodas e correu até Mariana, abraçando-a com força. Todos ficaram atônitos. A menina estava andando e falando, mas movida pelo medo. Patrícia caiu em lágrimas. Minha própria filha tem medo de mim. Roberto percebeu o paradoxo. A recuperação tão sonhada havia chegado, mas em circunstâncias devastadoras. Sofia, curada em parte, agora carregava um novo dilema. Como conciliar a volta da mãe com a presença da mulher que conquistara sua confiança? O jardim, palco da primeira centelha,
transformava-se em cenário de confronto entre passado e futuro. Após o choque do reencontro, o clima na mansão ficou tenso. Patrícia chorava sem parar, insistindo que precisava recuperar a confiança da filha imediatamente. Roberto, abalado, recorreu a Mariana para entender o que fazer. A ex-psicóloga foi clara. Nada de pressa. Precisamos criar encontros graduais e com limites. Se Sofia sentir que está sendo forçada, pode perder tudo o que conquistou. Assim, estabeleceram regras firmes. Patrícia poderia visitar a menina diariamente, mas sob supervisão. Estava proibido discutir passado na frente da criança, e promessas só seriam permitidas se realmente pudessem ser cumpridas. Mariana explicava: segurança é construída pela constância. Qualquer mentira ou abandono pode destruir o progresso. A mãe, embora desconfortável, aceitou as condições, consciente da gravidade da situação. As primeiras visitas foram delicadas. Patrícia se aproximava devagar, mantendo certa distância, enquanto Mariana permanecia sempre ao lado da menina. Sofia inicialmente não queria contato, mas aos poucos começou a aceitar pequenas interações. Um dia, pegou um brinquedo e colocou-o no colo da mãe. Na tarde seguinte, comeu uma fruta ao lado dela. Esses gestos simples, quase banais, representavam vitórias imensas. Roberto, antes mergulhado apenas no trabalho, começou a reduzir reuniões para acompanhar os encontros. Observava em silêncio, percebendo que a recuperação não dependia de cifras, mas de presença constante. Carmen, por sua vez, mantinha-se em segundo plano, ainda ressentida, mas incapaz de negar que algo positivo estava acontecendo. As noites também mostravam avanços. Sofia dormia melhor, acordava menos assustada e até os pesadelos diminuíram. Durante uma brincadeira, soltou uma gargalhada breve, lembrando a criança curiosa que fora antes de abril. Roberto conteve as lágrimas ao ouvir aquele som. Para ele, significava que a filha estava, pouco a pouco, reencontrando a própria infância. O caminho era longo, cheio de riscos, mas pela primeira vez em meses havia clareza. A cura não viria em saltos milagrosos, e sim em pequenos passos. E cada passo só seria firme se todos aprendessem a respeitar o tempo da menina. O ambiente da mansão, já tenso pela volta de Patrícia, tornou-se ainda mais instável quando Carmen resolveu agir. Depois de semanas observando em silêncio, a governanta chamou Roberto ao escritório. "Senhor, o senhor realmente sabe quem é essa mulher?" O tom era carregado de insinuação. Diante da surpresa do patrão, Carmen prosseguiu. "Fiz algumas pesquisas. A filha de Mariana não apenas foi morar com o pai, ela foi tirada judicialmente da guarda da mãe." As palavras soaram como punhal. Segundo a governanta, Mariana teria negligenciado a filha por trabalhar demais, deixando-a sozinha durante longas horas. O relato trouxe à tona uma suspeita. E se a mulher que parecia ter a chave para a recuperação de Sofia fosse, na verdade, um risco? Roberto, abalado, decidiu confrontar a funcionária. Encontrou Mariana no jardim, ajudando Sofia a plantar sementes de girassol. Pediu que fosse ao escritório, fechou a porta e despejou a acusação. A mulher empalideceu, respirou fundo e sentou-se. "É verdade que perdi a guarda de Beatriz", admitiu, "mas não da forma como imagina." Explicou que, após o divórcio, a filha reagira com violência. Parou de falar, tornou-se agressiva, até começou a se machucar. Desesperada, Mariana trabalhou até 14 horas por dia para bancar especialistas e tratamentos. O ex-marido aproveitou o cenário e convenceu a justiça de que a mãe era ausente. Ele tinha razão em parte. Eu estava obcecada em curá-la, mas não percebi que o que ela precisava era da minha presença. Roberto, ao ouvir, sentiu um peso enorme. A história era mais complexa do que Carmen havia pintado. Mariana não era uma ameaça deliberada. Era uma mulher marcada por culpas antigas.
E como ela se recuperou? Perguntou. Com o cuidado simples do pai, que tinha menos recursos, mas esteve ao lado dela. Hoje, Beatriz é veterinária, tem 22 anos e mora em Portugal. Não falamos há 3 anos. A confissão revelou não apenas dor, mas também experiência rara. Mariana entendia de dentro para fora o que era um coração infantil ferido. Ainda assim, restava a dúvida. Seria confiável permitir que ela continuasse com Sofia? O dia seguinte começou pesado. Roberto, ainda processando a revelação de Mariana, reuniu Patrícia e Carmen na sala principal. O ambiente estava carregado de tensão, cada uma defendendo sua própria visão. Patrícia falava com firmeza. O melhor para minha filha é estar comigo, longe de pessoas que escondem o passado. Mariana manteve a calma, mas respondeu: o que Sofia precisa agora é estabilidade. Se rompermos esse vínculo, ela pode regredir. Carmen, cruzando os braços, acrescentou: sou eu quem conhece a rotina dela. Ninguém mais tem essa experiência. O tom subiu, e cada frase parecia mais sobre ego do que sobre Sofia. Foi então que Roberto ergueu a voz, surpreendendo as três. Vocês estão pensando em si mesmas, não na menina. Patrícia, você quer reparar sua culpa. Mariana, você quer se redimir do passado. Carmen, você não aceita perder importância. Mas Sofia precisa de todas vocês, só que de formas diferentes. O silêncio que se seguiu foi mais forte que qualquer discussão. A solução proposta por Roberto era improvável, mas soava justa. Patrícia voltaria a viver na mansão, ocupando um dos quartos de hóspedes, para retomar gradualmente o papel de mãe. Mariana continuaria como cuidadora terapêutica, guiando o processo de recuperação emocional. Carmen manteria a rotina doméstica, zelando pelos hábitos que a menina conhecia desde sempre. E ele próprio se comprometeria a reduzir o ritmo de trabalho, participando de perto. A proposta não agradou totalmente a ninguém, mas ninguém teve coragem de recusar. Patrícia engoliu o orgulho e concordou. Se for para minha filha, aceito. Mariana prometeu transparência absoluta dali em diante. Carmen, mesmo contrariada, assentiu, ainda que os olhos demonstrassem ressentimento. Assim nasceu um acordo frágil, costurado mais pela necessidade do que pela harmonia. A partir dali, Sofia teria uma rede de cuidado em comum. Mãe, cuidadora, governanta e pai atuando juntos, cada um com uma função. Não seria fácil equilibrar egos e desconfianças, mas pela primeira vez, Roberto acreditava que havia encontrado um caminho coletivo. Era madrugada quando gritos romperam o silêncio da mansão. Roberto correu ao quarto da filha e encontrou Sofia tremendo, chorando alto. Não vai embora! Não vai embora! Patrícia e Mariana chegaram logo em seguida. O pai tentou acalmá-la. Quem não vai embora, filha? Entre soluços, a resposta veio clara. A Mariana. O medo não era do passado, mas da possibilidade de perder a única figura que lhe transmitia segurança. Mariana aproximou-se devagar, segurou a mão pequena e prometeu: eu não vou sair do seu lado. Patrícia, emocionada, também garantiu: mamãe não vai embora. Roberto completou: e papai sempre estará aqui. Só depois dessas palavras a menina respirou aliviada e voltou a dormir. O episódio mostrou que, mais do que andar ou falar, o que Sofia temia era reviver a sensação de abandono. No dia seguinte, Mariana refletiu sobre sua própria ferida. Lembrou-se de Beatriz, a filha de 22 anos que vivia em Portugal, e da distância dolorosa que as separava. Decidiu escrever uma carta longa, não pedindo perdão, mas contando tudo o que estava aprendendo com Sofia. Descreveu como compreendera que amor não era intensidade ou sacrifício, mas presença constante. Sem muita esperança, enviou a mensagem. Uma semana depois, o telefone tocou. Mãe? A voz emocionada de Beatriz fez Mariana chorar. Conversaram por horas. A filha contou sobre a vida em Lisboa, sobre o marido veterinário, sobre planos de ter filhos. Mariana relatou cada progresso de Sofia, cada sorriso, cada passo recuperado.
Talvez você nunca tenha perdido o dom de cuidar, apenas se perdeu no caminho, disse Beatriz, abrindo uma porta para a reconciliação. O reencontro à distância fortaleceu Mariana e deu novo fôlego ao trabalho com Sofia. Agora, ela não apenas ajudava uma criança a se curar, mas também reconstruía a ponte com a própria filha. Para Roberto, esse duplo milagre mostrava que, quando o cuidado é verdadeiro, ele reverbera além das paredes onde começa. Um ano depois da chegada de Mariana, o jardim da mansão já não era o mesmo. No lugar do silêncio pesado, ecoavam gargalhadas infantis. Sofia completava 4 anos, cercada por colegas da escola, familiares e até Beatriz, que viera de Portugal, especialmente para a festa. Durante a comemoração, a menina pegou o microfone e, com a voz firme, agradeceu. Quero dizer obrigada ao papai, à mamãe, a Mariana e a Carmen. Todos me ajudaram a ficar boa. Nenhum adulto conteve as lágrimas. 2 anos se passaram e, aos 5, Sofia já frequentava a escola regularmente, correndo pelos corredores como qualquer criança saudável. Mariana retomara os estudos em psicologia, agora mais confiante, enquanto Roberto e Patrícia haviam encontrado uma convivência pacífica, dividindo responsabilidades como parceiros. Não eram mais marido e mulher, mas funcionavam como uma família. O laço entre todos se consolidava em torno de uma certeza. O amor presente valia mais que qualquer luxo. Quando completou 8 anos, Sofia escreveu uma redação para a escola sobre o que significava família. No texto, descreveu que a sua era diferente. Os pais moravam em quartos separados, mas se respeitavam. Mariana, que não era mãe, tinha cuidado dela quando mais precisou. Carmen sabia preparar os pratos que lhe davam conforto. E Beatriz, mesmo longe, enviava cartas cheias de carinho. Família é qualquer grupo de pessoas que se ama e se cuida, concluiu. O texto foi lido em sua formatura da 3ª série e emocionou todos os presentes. Para Roberto, foi a confirmação de que o dinheiro que gastara em prédios jamais teria o mesmo valor que aquelas palavras. Para Patrícia, a certeza de que fugir não resolvera nada. Para Mariana, a prova de que cicatrizes podem se transformar em força. E para Sofia, a consciência de que o coração, mesmo quando se parte, pode sarar com paciência e cuidado. Naquela noite, olhando as borboletas dançando sobre as flores, a menina resumiu com simplicidade. A melhor parte de ter ficado boa é poder ajudar outras crianças com o coração machucado. Ali, todos entenderam. O verdadeiro milagre não fora apenas a cura física, mas a transformação de cada pessoa ao redor. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.